Segunda seção, a profissão da fé cristã. Os símbolos da fé. 185 Quem diz creio afirma, dou a minha adesão àquilo em que nós cremos. A comunhão na fé tem necessidade de uma linguagem comum da fé, normativa para todos e a todos unindo na mesma confissão de fé. 186 Desde a origem, a Igreja Apostólica exprimiu e transmitiu a sua própria fé em fórmulas breves e normativas para todos. Mas bem cedo a Igreja quis também recolher o essencial da sua fé em resumos orgânicos e articulados, destinados sobretudo aos candidatos ao batismo. Esta síntese da fé não foi feita segundo as opiniões humanas, mas recolheu-se de toda a Escritura o que nela há de mais importante, para apresentar na íntegra aquilo e só aquilo que a fé ensina. E, tal como a semente de mostarda contém, num pequeno grão, numerosos ramos, do mesmo modo este resumo da fé encerra em algumas palavras todo o conhecimento da verdadeira piedade contido no Antigo e no Novo Testamento. 187 A estas sínteses da fé chamamos-lhes profissões de fé, porque resumem a fé professada pelos cristãos. Chamamos-lhes credo, pelo facto de elas normalmente começarem pela palavra creio. Igualmente lhes chamamos símbolos da fé. 188 A palavra grega symbolon significava a metade de um objeto partido, por exemplo, um selo, que se apresentava como um sinal de identificação. As duas partes eram justapostas para verificar a identidade do portador. O símbolo da fé é, pois, um sinal de identificação e de comunhão entre os crentes. Symbolon também significa resumo, coletânea ou sumário. O símbolo da fé é o sumário das principais verdades da fé. Por isso, serve de ponto de referência primário e fundamental da catequese. 189 A primeira profissão de fé faz-se por ocasião do batismo. O símbolo da fé é, antes de mais nada, o símbolo baptismal. E uma vez que o batismo é conferido em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, as verdades da fé professadas por ocasião do batismo articulam-se segundo a sua referência às três pessoas da Santíssima Trindade. 190 O símbolo divide-se, portanto, em três partes. Na primeira, trata da primeira pessoa divina e da obra admirável da criação. Na segunda, da segunda pessoa divina e do mistério da redenção dos homens. Na terceira, da terceira pessoa divina, fonte e princípio da nossa santificação. São estes os três capítulos do nosso selo baptismal. 191 O símbolo está estruturado em três partes, subdivididas em fórmulas variadas e muito adequadas. Segundo uma comparação frequentemente empregada pelos padres, chamamos-lhes artigos. De facto, assim como nos nossos membros há certas articulações que os distinguem e separam, do mesmo modo, nesta profissão de fé, foi com razão e propriedade que se deu o nome de artigos às verdades que devemos crer em particular e de modo distinto. Segundo uma antiga tradição, já atestada por Santo Ambrósio, é costume enumerar 12 artigos do credo, simbolizando, com o número dos 12 apóstolos, o conjunto da fé apostólica. 192 foram numerosas, ao longo dos séculos, e correspondendo sempre às necessidades das diferentes épocas, as profissões ou símbolos da fé, os símbolos das diferentes igrejas apostólicas e antigas, o símbolo quicunque, chamado de Santo Atanásio, as profissões de fé de certos concílios, Toledo, Latrão, Leão, Trento, ou de certos papas, como a Fides Damasi ou o Credo do Povo de Deus, de Paulo VI, 1968. 193 Nenhum dos símbolos dos diferentes períodos da vida da Igreja pode ser considerado ultrapassado ou inútil. Todos nos ajudam a abraçar e a aprofundar hoje a fé de sempre, através dos diversos resumos que dela se fizeram. Entre todos os símbolos da fé, há dois que têm um lugar muito especial na vida da Igreja. 194 O símbolo dos apóstolos, assim chamado porque se considera, com justa razão, o resumo fiel da fé dos apóstolos. É o antigo símbolo baptismal da Igreja de Roma. A sua grande autoridade vem-lhe deste facto. É o símbolo adoptado pela Igreja Romana, aquela em que Pedro, o primeiro dos apóstolos, teve a sua cátedra, e para a qual ele trouxe a expressão da fé comum. 195 O símbolo dito de Niceia Constantinopla deve a sua grande autoridade ao facto de ser proveniente desses dois primeiros concílios ecumênicos, dos anos de 325 e 381.
Ainda hoje continua a ser comum a todas as grandes igrejas do Oriente e do Ocidente. 196. A exposição da fé, que vamos fazer, seguirá o símbolo dos apóstolos, que constitui, por assim dizer, o mais antigo catecismo romano. Entretanto, a nossa exposição será completada por constantes referências ao símbolo niceno-constantinopolitano, muitas vezes mais explícito e pormenorizado. 197. Como no dia do nosso batismo, quando toda a nossa vida foi confiada a esta regra de doutrina, acolhemos o símbolo da nossa fé que dá a vida. Recitar com fé o credo é entrar em comunhão com Deus Pai, Filho e Espírito Santo. E é também entrar em comunhão com toda a Igreja, que nos transmite a fé e em cujo seio nós acreditamos. Este símbolo é o selo espiritual, é a meditação do nosso coração e a sentinela sempre presente, é, sem dúvida, o tesouro da nossa alma. Capítulo 1. Creio em Deus Pai. 198. A nossa profissão de fé começa por Deus, porque Deus é o primeiro e o último, o princípio e o fim de tudo. O credo começa por Deus Pai, porque o Pai é a primeira pessoa divina da Santíssima Trindade. O nosso símbolo começa pela criação do céu e da terra, porque a criação é o princípio e o fundamento de todas as obras de Deus. Artigo 1. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Parágrafo 1. Creio em Deus. 199. Creio em Deus, é esta a primeira afirmação da profissão de fé e também a mais fundamental. Todo símbolo fala de Deus, ao falar também do homem e do mundo, fala em relação a Deus. Os artigos do credo dependem todos do primeiro, do mesmo modo que todos os mandamentos são uma explicitação do primeiro. Os outros artigos fazem-nos conhecer melhor a Deus, tal como ele progressivamente se revelou aos homens. Os fiéis professam, antes de mais nada, crer em Deus. Creio em um só Deus. 200. É com estas palavras que começa o símbolo niceno-constantinopolitano. A confissão da unicidade de Deus, que radica na revelação divina da antiga aliança, é inseparável da confissão da existência de Deus e tão fundamental como ela. Deus é único, não há senão um só Deus. A fé cristã crê e professa que há um só Deus, por natureza, por substância e por essência. 201. A Israel, seu povo eleito, Deus revelou-se como sendo único. Escuta, Israel. O Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Amarás o Senhor, teu Deus, com todo o teu coração, com toda a tua alma e com todas as tuas forças. Por meio dos profetas, Deus faz apelo a Israel e a todas as nações para que se voltem para Ele, o único. Voltai-vos para mim, e sereis salvos, todos os confins da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Diante de mim se hão de dobrar todos os joelhos, em meu nome hão de jurar todas as línguas. E dirão, só no Senhor existem a justiça e o poder. 202. O próprio Jesus confirma que Deus é o único Senhor, e que é necessário amá-lo com todo o coração, com toda a alma, com todo o entendimento e com todas as forças. Ao mesmo tempo, dá a entender que Ele próprio é o Senhor. Confessar que Jesus é o Senhor é próprio da fé cristã. Isso não vai contra a fé num Deus único. Do mesmo modo, crer no Espírito Santo, que é Senhor e dá a vida, não introduz qualquer espécie de divisão no Deus único. Nós acreditamos com firmeza e afirmamos simplesmente que há um só Deus verdadeiro, imenso e imutável, incompreensível, todo-poderoso e inefável. Pai, Filho e Espírito Santo, três pessoas, mas uma só essência, uma só substância ou natureza absolutamente simples. Deus revela o seu nome. 203. Deus revelou-se ao seu povo Israel, dando-lhe a conhecer o seu nome. O nome exprime a essência, a identidade da pessoa e o sentido da sua vida. Deus tem um nome. Não é uma força anônima. Dizer o seu nome é dar-se a conhecer aos outros, é, de certo modo, entregar-se a si próprio, tornando-se acessível, capaz de ser conhecido mais intimamente e de ser invocado pessoalmente. 204. Deus revelou-se progressivamente sob diversos nomes ao seu povo, mas foi a revelação do nome divino feita a Moisés na teofania da sarça ardente, no limiar do Êxodo e da Aliança do Sinai, que se impôs como sendo a revelação fundamental, tanto para a antiga como para a nova aliança.
o Deus vivo. 205 Do meio de uma sarça que arde sem se consumir, Deus chama por Moisés. E diz-lhe: Eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacob. Deus é o Deus dos antepassados, aquele que tinha chamado e guiado os patriarcas nas suas peregrinações. É o Deus fiel e compassivo, que se lembra deles e das promessas que lhes fez. Ele vem para libertar da escravidão os seus descendentes. É o Deus que, para além do espaço e do tempo, pode e quer fazê-lo, e empenhará a sua onipotência na concretização deste desígnio. Eu sou aquele que sou. Moisés disse a Deus: Vou então procurar os filhos de Israel e dizer-lhes: O Deus de vossos pais enviou-me a vós. Mas se me perguntarem qual é o seu nome, que hei de responder-lhes? Deus disse a Moisés: Eu sou aquele que sou. E prosseguiu: Assim falarás aos filhos de Israel: Aquele que tem por nome Eu sou é que me enviou a vós. Será este o meu nome para sempre, nome que ficará de memória para todas as gerações. 206 Ao revelar o seu nome misterioso de YHWH, Eu sou aquele que é, ou Eu sou aquele que sou, ou ainda Eu sou quem eu sou, Deus diz quem é e com que nome deve ser chamado. Este nome divino é misterioso, tal como Deus é mistério. E, ao mesmo tempo, um nome revelado e como que a recusa de um nome. É assim que Deus exprime melhor o que Ele é, infinitamente acima de tudo que podemos compreender ou dizer. Ele é o Deus escondido, o seu nome é inefável, e é o Deus que se faz próximo dos homens. 207 Ao revelar o seu nome, Deus revela ao mesmo tempo a sua fidelidade, que é de sempre e para sempre, válida tanto para o passado, Eu sou o Deus de teu pai, como para o futuro, eu estarei contigo. Deus, que revela o seu nome como sendo Eu sou, revela-se como Deus que está sempre presente junto do seu povo para o salvar. 208 Perante a presença atraente e misteriosa de Deus, o homem descobre a sua pequenez. Diante da sarça ardente, Moisés descalça as sandálias e cobre o rosto face à santidade divina. Ante a glória do Deus 3 vezes santo, Isaías exclama: Ai de mim, que estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros. Perante os sinais divinos realizados por Jesus, Pedro exclama: Afasta-te de mim, Senhor, porque eu sou um pecador. Mas porque Deus é santo, pode perdoar ao homem que se descobre pecador diante dele, não deixarei arder a minha indignação. É que eu sou Deus, e não um homem, o santo que está no meio de vós. E o apóstolo João dirá também: Tranquilizaremos diante dele o nosso coração, se o nosso coração vier a acusar-nos. Pois Deus é maior do que o nosso coração e conhece todas as coisas. 209 Por respeito pela santidade de Deus, o povo de Israel não pronuncia o seu nome. Na leitura da Sagrada Escritura, o nome revelado é substituído pelo título divino de Senhor, Adonai, em grego Kyrios. É sob este título que será aclamada a divindade de Jesus. Jesus é o Senhor, Deus de ternura e de piedade. 210 Depois do pecado de Israel, que se afastou de Deus para adorar o bezerro de ouro, Deus atende à intercessão de Moisés e aceita caminhar no meio de um povo infiel, manifestando deste modo seu amor a Moisés, que lhe pede a graça de ver a sua glória. Deus responde: Farei passar diante de ti toda a minha bondade, beleza, e proclamarei diante de ti o nome de YHWH. E o Senhor passa diante de Moisés e proclama: O Senhor YHWH. YHWH é um Deus clemente e compassivo, sem pressa para se indignar e cheio de misericórdia e fidelidade. Moisés confessa, então, que o Senhor é um Deus de perdão. 211 O nome divino Eu sou ou Ele é que exprime a fidelidade de Deus, que, apesar da infidelidade do pecado dos homens e do castigo que merece, conserva sua benevolência em favor de milhares de pessoas. Deus revela que é rico de misericórdia, ao ponto de entregar o seu próprio Filho. Dando a vida para nos libertar do pecado, Jesus revelará que Ele mesmo é portador do nome divino. Quando elevardes o Filho do Homem, então sabereis que eu sou. Só Deus é
212. No decorrer dos séculos, a fé de Israel pôde desenvolver e aprofundar as riquezas contidas na revelação do nome divino. Deus é único, fora dele não há deuses. Ele transcende o mundo e a história. Foi ele que fez o céu e a terra, eles hão de passar, mas vós permaneceis, tal como um vestido, eles se vão gastando. Vós, porém, sois sempre o mesmo e os vossos anos não têm fim. Nele não há variação nem sombra de mudança. Ele é daquele que é, desde sempre e para sempre, e assim, permanece sempre fiel a si mesmo e às suas promessas. 213. A revelação do nome inefável Eu sou aquele que sou encerra, portanto, a verdade que só Deus é. Foi nesse sentido que já a tradução dos 70 e, na sua sequência, a tradição da Igreja compreenderam o nome divino. Deus é a plenitude do ser e de toda a perfeição, sem princípio nem fim. Enquanto todas as criaturas dele receberam todo o ser e o ter, só ele é o seu próprio ser, e ele é por si mesmo tudo o que ele é. Deus, aquele que é verdade e amor. 214. Deus, aquele que revelou-se a Israel como aquele que é cheio de misericórdia e fidelidade. Estas duas palavras exprimem, de modo sintético, as riquezas do nome divino. Em todas as suas obras, Deus mostra a sua benevolência, a sua bondade, a sua graça, o seu amor, mas também a sua credibilidade, a sua constância, a sua fidelidade, a sua verdade. Hei de louvar o vosso nome pela vossa bondade e fidelidade. Ele é a verdade, porque Deus é luz, e em ele não há trevas nenhumas, ele é amor, como ensina o apóstolo João. Deus é a verdade. 215. A verdade é princípio da vossa palavra, é eterna toda a sentença da vossa justiça. De certo, Senhor Deus, vós é que sois Deus e dizeis palavras de verdade, é por isso que as promessas de Deus se cumprem sempre. Deus é a própria verdade, as suas palavras não podem enganar. É por isso que nos podemos entregar com toda a confiança e em todas as coisas a verdade e a fidelidade da sua palavra. O princípio do pecado e da queda do homem foi uma mentira do tentador, que o levou a duvidar da palavra de Deus, da sua benevolência e da sua fidelidade. 216. A verdade de Deus é a sua sabedoria, que comanda toda a ordem da criação e governo do mundo. Só Deus que, sozinho, criou o céu e a terra pode dar o conhecimento verdadeiro de todas as coisas criadas na sua relação com ele. 217. Deus é igualmente verdadeiro quando se revela. Todo o ensinamento que vem de Deus é doutrina de verdade. Quando ele enviar o seu Filho ao mundo, será para dar testemunho da verdade. Sabemos que veio o Filho de Deus e nos deu entendimento para conhecermos o verdadeiro. Deus é amor. 218. No decorrer da sua história, Israel pôde descobrir que Deus só tinha uma razão para se lhe ter revelado e o ter escolhido, de entre todos os povos, para ser o seu povo, o seu amor gratuito. Israel compreendeu, graças aos seus profetas, que foi também por amor que Deus não deixou de o salvar e de lhe perdoar a sua infidelidade e os seus pecados. 219. O amor de Deus para com Israel é comparado ao amor de um pai para com o seu filho. Este amor é mais forte que o de uma mãe para com seus filhos. Deus ama o seu povo, mais que um esposo a sua bem-amada. Este amor vencerá mesmo as piores infidelidades, e chegará ao mais precioso de todos os dons. Deus amou de tal maneira o mundo, que lhe entregou o seu Filho único. 220. O amor de Deus é eterno, ainda que as montanhas se desloquem e vacilem as colinas, o meu amor não te abandonará. Amei-te com amor eterno, por isso, guardei o meu favor para contigo. 221. São João irá ainda mais longe, ao afirmar, Deus é amor, a própria essência de Deus é amor. Ao enviar, na plenitude dos tempos, o seu Filho único e o Espírito de amor, Deus revela o seu segredo mais íntimo, ele próprio é eternamente permuta de amor, Pai, Filho e Espírito Santo, e destinou-nos a tomar parte nessa comunhão. Consequências da fé no Deus único. 222. Crer em Deus, o único, e amá-lo com todo o nosso ser, tem consequências imensas para toda a nossa vida. 223. É conhecer a grandeza e a majestade de Deus. Deus é grande demais para que o possamos conhecer.
É por isso que Deus deve ser o primeiro a ser servido. 224. É viver em ação de graças. Se Deus é o único, tudo que nós somos e tudo quanto possuímos vem dele, que possuis que não tenhas recebido. Como agradecerei ao Senhor tudo quanto ele me deu? 225. É conhecer a unidade e a verdadeira dignidade de todos os homens. Todos eles foram feitos à imagem e semelhança de Deus. 226. É fazer bom uso das coisas criadas. A fé no Deus único leva-nos a usar de tudo quanto não for Ele, na medida em que nos aproximar dele, e a desprender-nos de tudo, na medida em que dele nos afastar. Meu Senhor e meu Deus, tira-me tudo que me afasta de Ti. Meu Senhor e meu Deus, dá-me tudo que me aproxima de Ti. Meu Senhor e meu Deus, desapega-me de mim mesmo, para que eu me dê todo a Ti. 227. É ter confiança em Deus, em todas as circunstâncias, mesmo na adversidade. Uma oração de Santa Teresa de Jesus exprime admiravelmente tal atitude. Nada te perturbe, nada te espante, tudo passa, Deus não muda. A paciência tudo alcança, quem a Deus tem nada lhe falta, só Deus basta. Resumindo. 228. Escuta, Israel. O Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. O Ser Supremo tem necessariamente de ser único, isto é, sem igual. Se Deus não for único, não é Deus. 229. A fé em Deus leva-nos a voltarmos-nos só para Ele, como a nossa primeira origem e o nosso último fim, e a nada lhe preferir ou por nada o substituir. 230. Deus, ao revelar-se, continua mistério inefável. Se o compreendesses, não seria Deus. 231. O Deus da nossa fé revelou-se como aquele que é, deu-se a conhecer como cheio de misericórdia e fidelidade. O seu próprio ser é verdade e amor. Parágrafo 2. O Pai. E, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. 232. Os cristãos são batizados em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Antes disso, eles respondem creio à tríplice pergunta com que são interpelados a confessar a sua fé no Pai, no Filho e no Espírito Santo. Fides omnium Christianorum in Trinitate consisti, a fé de todos os cristãos assenta na Trindade. 233. Os cristãos são batizados em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, e não nos nomes deles porque não há senão um só Deus, o Pai onipotente, o seu Filho unigênito e o Espírito Santo, a Santíssima Trindade. 234. O mistério da Santíssima Trindade é o mistério central da fé e da vida cristã. É o mistério de Deus em si mesmo. E, portanto, a fonte de todos os outros mistérios da fé e a luz que os ilumina. É o ensinamento mais fundamental e essencial na hierarquia das verdades da fé. Toda a história da salvação não é senão a história do caminho e dos meios pelos quais o Deus verdadeiro e único, Pai, Filho e Espírito Santo, se revela, reconcilia consigo e se une aos homens que se afastam do pecado. 235. Neste parágrafo se exporá brevemente de que maneira foi revelado o mistério da Santíssima Trindade, como é que a Igreja formulou a doutrina da fé sobre este mistério e, por fim, como é que, pelas missões divinas do Filho e do Espírito Santo, Deus Pai realiza o seu desígnio de benevolência de criação, redenção e santificação. 236. Os padres da Igreja distinguem entre teologia e oikonomia, designando pelo primeiro termo o mistério da vida íntima de Deus Trindade, pelo segundo, todas as obras de Deus pelas quais ele se revela e comunica a sua vida. É pela oikonomia que nos é revelada a teologia, mas, inversamente, é a teologia que esclarece toda a oikonomia. As obras de Deus revelam quem ele é em si mesmo, e, inversamente, o mistério do seu ser íntimo ilumina o entendimento de todas as suas obras. Analogicamente, é o que se passa com as pessoas humanas. A pessoa revela-se no que faz, e, quanto mais conhecemos uma pessoa, tanto melhor compreendemos o seu agir. 237. A Trindade é um mistério de fé em sentido estrito, um dos mistérios ocultos em Deus, que não podem ser conhecidos se não forem revelados lá do alto. É verdade que Deus deixou traços do seu ser trinitário na obra da criação e na sua revelação ao longo do Antigo Testamento.
Mas a intimidade do seu ser como Trindade Santíssima constitui um mistério inacessível à razão sozinha e, mesmo, à fé de Israel antes da encarnação do Filho de Deus e da missão do Espírito Santo. A revelação de Deus como Trindade. O Pai revelado pelo Filho. 238 A invocação de Deus como Pai é conhecida em muitas religiões. A divindade é muitas vezes considerada como Pai dos deuses e dos homens. Em Israel, Deus é chamado Pai enquanto Criador do mundo. Mais ainda, Deus é Pai em razão da aliança e do dom da lei a Israel, seu Filho primogênito. Também é chamado Pai do Rei de Israel. E é muito especialmente o Pai dos pobres, do órfão e da viúva, entregues à sua proteção amorosa. 239 Ao designar Deus com o nome de Pai, a linguagem da fé indica principalmente dois aspectos: que Deus é a origem primeira de tudo e a autoridade transcendente, e, ao mesmo tempo, que a bondade e solicitude amorosa para com todos os seus filhos. Esta ternura paternal de Deus também pode ser expressa pela imagem da maternidade, que indica melhor a imanência de Deus, a intimidade entre Deus e a sua criatura. A linguagem da fé vai, assim, alimentar-se na experiência humana dos progenitores, que são, de certo modo, os primeiros representantes de Deus para o homem. Mas esta experiência diz também que os progenitores humanos são falíveis e podem desfigurar a face da paternidade e da maternidade. Convém, então, lembrar que Deus transcende a distinção humana dos sexos. Não é homem nem mulher, é Deus. Transcende também a paternidade e a maternidade humanas, sem deixar de ser de ambas a origem e a medida. Ninguém é pai como Deus. 240 Jesus revelou que Deus é Pai num sentido inédito. Não é somente enquanto Criador, é Pai eternamente em relação ao seu Filho único, o qual, eternamente, só é Filho em relação ao Pai. Ninguém conhece o Filho senão o Pai, nem ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. 241 É por isso que os apóstolos confessam que Jesus é o Verbo que estava no princípio junto de Deus e que é Deus, a imagem do Deus invisível, o resplendor da sua glória e a imagem da sua substância. 242 Na esteira deles, seguindo a tradição apostólica, no primeiro concílio ecumênico de Niceia, em 325, a Igreja confessou que o Filho é consubstancial ao Pai, quer dizer, um só Deus com ele. O segundo concílio ecumênico, reunido em Constantinopla em 381, guardou esta expressão na sua formulação do Credo de Niceia e confessou o Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos, luz da luz. Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai. O Pai e o Filho revelados pelo Espírito. 243 Antes da sua Páscoa, Jesus anuncia o envio de um outro Paráclito, defensor, o Espírito Santo. Agindo desde a criação, 46, e tendo outrora falado pelos profetas, o Espírito Santo estará agora junto dos discípulos, e neles, para os ensinar e os guiar para a verdade total. E, assim, o Espírito Santo é revelado como uma outra pessoa divina, em relação a Jesus e ao Pai. 244 A origem eterna do Espírito revela-se na sua missão temporal. O Espírito Santo é enviado aos apóstolos e à Igreja, tanto pelo Pai, em nome do Filho, como pessoalmente pelo Filho, depois do seu regresso ao Pai. O envio da pessoa do Espírito, após a glorificação de Jesus, revela em plenitude o mistério da Santíssima Trindade. 245 A fé apostólica relativamente ao Espírito foi confessada pelo Segundo Concílio Ecumênico, reunido em Constantinopla em 381. Nós acreditamos no Espírito Santo, Senhor que dá a vida, e procede do Pai. A Igreja reconhece assim o Pai como a fonte e a origem de toda a divindade. Mas a origem eterna do Espírito Santo não está desligada da do Filho. O Espírito Santo, que é a terceira pessoa da Trindade, é Deus, uno igual ao Pai e ao Filho, da mesma substância e também da mesma natureza. Contudo, não dizemos que ele é somente o Espírito do Pai, mas, ao mesmo tempo, o Espírito do Pai e do Filho. O Credo do Concílio de Constantinopla da Igreja confessa que ele, com o Pai e o Filho, é adorado e glorificado. 246 A tradição latina do Credo confessa que o Espírito procede do Pai e do Filho,
Filioque. O Concílio de Florença, em 1438, explicita: o Espírito Santo recebe a sua essência e o seu ser ao mesmo tempo do Pai e do Filho, e procede eternamente de um e do outro como de um só princípio e por uma só inspiração, e porque tudo que é do Pai, o próprio Pai o deu ao seu Filho unigênito, gerando-o, com exceção do seu ser Pai, esta mesma procedência do Espírito Santo, a partir do Filho, ele a tem eternamente do seu Pai, que eternamente o gerou. 247. A afirmação do Filioque não figurava no símbolo de Constantinopla de 381. Mas, com base numa antiga tradição latina e alexandrina, o Papa São Leão já tinha confessado dogmaticamente em 447, mesmo antes de Roma ter conhecido e recebido o símbolo de 381 no Concílio de Calcedônia, em 451. O uso desta fórmula no credo foi sendo, pouco a pouco, admitido na liturgia latina, entre os séculos 8 e 11. A introdução do Filioque no símbolo niceno-constantinopolitano pela liturgia latina constitui, ainda hoje, no entanto, um diferendo com as igrejas ortodoxas. 248. A tradição oriental exprime, antes de mais, o caráter de origem primeira do Pai em relação ao Espírito. Ao confessar o Espírito como saído do Pai, afirma que ele procede do Pai pelo Filho. A tradição ocidental exprime, sobretudo, a comunhão consubstancial entre o Pai e o Filho, ao dizer que o Espírito Santo procede do Pai e do Filho, Filioque. E dilo de maneira legítima e razoável, porque a ordem eterna das pessoas divinas na sua comunhão consubstancial implica que o Pai seja a origem primeira do Espírito, enquanto princípio sem princípio, mas também que, enquanto Pai do Filho único, seja com ele o princípio único de que procede o Espírito Santo. Esta legítima complementaridade, se não for exagerada, não afeta a identidade da fé na realidade do mesmo mistério confessado. A Santíssima Trindade na doutrina da fé. A formação do dogma trinitário. 249. A verdade revelada da Santíssima Trindade esteve, desde a origem, na raiz da fé viva da Igreja. Principalmente por meio do batismo. Encontra sua expressão na regra da fé batismal, formulada na pregação, na catequese e na oração da Igreja. Tais formulações encontram-se já nos escritos apostólicos, como comprova esta saudação retomada na liturgia eucarística: a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos vós. 250. No decurso dos primeiros séculos, a Igreja preocupou-se com formular mais explicitamente a sua fé trinitária, tanto para aprofundar a sua própria inteligência da fé, como para defender contra os erros que a deformavam. Foi esse o trabalho dos primeiros concílios, ajudados pelo trabalho teológico dos padres da Igreja e sustentados pelo sentido da fé do povo cristão. 251. Para a formulação do dogma da Trindade, a Igreja teve de elaborar uma terminologia própria, com a ajuda de noções de origem filosófica, substância, pessoa ou hipóstase, relação, etc. Ao fazer isto, a Igreja não sujeitou a fé a uma sabedoria humana, mas deu um sentido novo, inédito, a estes termos, chamados a exprimir também, desde então, um mistério inefável, transcendendo infinitamente tudo quanto podemos conceber a nível humano. 252. A Igreja utiliza o termo substância, às vezes também traduzido por essência ou natureza, para designar o ser divino na sua unidade, o termo pessoa ou hipóstase para designar o Pai, o Filho e o Espírito Santo na distinção real entre si, e o termo relação para designar o facto de que a sua distinção reside na referência recíproca de uns aos outros. O dogma da Santíssima Trindade. 253. A Trindade é una. Nós não confessamos três deuses, mas um só Deus em três pessoas, a Trindade consubstancial. As pessoas divinas não dividem entre si a divindade única, cada uma delas é Deus por inteiro. O Pai é aquilo mesmo que o Filho é aquilo mesmo que o Pai e o Filho é aquilo mesmo que o Espírito Santo, ou seja, um único Deus por natureza. Cada uma das três pessoas é esta realidade, quer dizer, a substância, a essência ou a natureza divina. 254. As pessoas divinas são realmente distintas entre si. Deus é um só, mas não solitário. Pai, Filho,
Espírito Santo não são meros nomes que designam modalidades do ser divino, porque são realmente distintos entre si. Aquele que é o Filho não é o Pai e aquele que é o Pai não é o Filho, nem o Espírito Santo é aquele que é o Pai ou o Filho. 68. São distintos entre si pelas suas relações de origem. O Pai gera, o Filho é gerado, o Espírito Santo procede. A unidade divina é trina. 255. As pessoas divinas são relativas umas às outras. Uma vez que não divide a unidade divina, a distinção real das pessoas entre si reside unicamente nas relações que as referenciam umas às outras. Nos nomes relativos das pessoas, o Pai é referido ao Filho, o Filho ao Pai, o Espírito Santo a ambos. Quando falamos destas três pessoas, considerando as relações respectivas, cremos, todavia, numa só natureza ou substância. Com efeito, neles tudo é um, onde não há a oposição da relação. Por causa desta unidade, o Pai está todo no Filho e todo no Espírito Santo. O Filho está todo no Pai e todo no Espírito Santo. O Espírito Santo está todo no Pai e todo no Filho. 256. São Gregório de Nazianzo, também chamado o teólogo, confia aos catecúmenos de Constantinopla o seguinte resumo da fé trinitária. Antes de mais nada, guardai-me este bom depósito, pelo qual vivo e combato, com o qual quero morrer, que me dá coragem para suportar todos os males e desprezar todos os prazeres. Refiro-me à profissão de fé no Pai e no Filho e no Espírito Santo. Eu vou-la confio hoje. É por ela que, daqui a instantes, eu vou mergulhar-vos na água e dela fazer-vos sair. Eu vou-la dou por companheira e protectora de toda a vossa vida. Dou-vos uma só divindade e potência, uma nos três e abrangendo os três de maneira distinta. Divindade sem diferença de substância ou natureza, sem grau superior que eleve nem grau inferior que abaixe, é de três infinitos a infinita connaturalidade. Deus integralmente, cada um considerado em si mesmo, Deus, os três considerados juntamente. Assim que comecei a pensar na unidade, logo me encontrei envolvido no esplendor da Trindade. Mal começo a pensar na Trindade, logo à unidade sou reconduzido. As obras divinas e as missões trinitárias. 257. O Lux Beata Trinitas e Principalis Unitas. Ó Trindade! Luz ditosa, ó primordial unidade! Deus é eterna bem-aventurança, vida imortal, luz sem ocaso. Deus é amor, Pai, Filho e Espírito Santo. Livremente. Deus quer comunicar a glória da sua vida bem-aventurada. Tal é o mistério da sua vontade que ele concebeu antes da criação do mundo em seu Filho muito amado, uma vez que nos destinou de antemão a que nos tornássemos seus filhos adotivos por Jesus Cristo, quer dizer, a sermos conformes à imagem do seu Filho, graças ao Espírito que faz de vós filhos adotivos. Este desígnio é uma graça que nos foi dada, desde toda a eternidade, a qual procede imediatamente do amor trinitário. E este amor manifesta-se na obra da criação, em toda a história da salvação depois da queda, e nas missões do Filho e do Espírito, continuadas pela missão da Igreja. 258. Toda a economia divina é obra comum das três pessoas divinas. Assim como não tem senão uma e a mesma natureza, a Trindade não tem senão uma e a mesma operação. O Pai, o Filho e o Espírito Santo não são três princípios das criaturas, mas um só princípio. No entanto, cada pessoa divina realiza a obra comum segundo a sua propriedade pessoal. É assim que a Igreja confessa, na sequência do Novo Testamento, um só Deus e Pai, de quem são todas as coisas, um só Senhor Jesus Cristo, para quem são todas as coisas, e um só Espírito Santo, em quem são todas as coisas. São sobretudo as missões divinas da encarnação do Filho e do dom do Espírito Santo que manifestam as propriedades das pessoas divinas. 259. Obra ao mesmo tempo comum e pessoal. Toda a economia divina faz conhecer não só a propriedade das pessoas divinas, mas também a sua única natureza. Por isso, toda a vida cristã é comunhão com cada uma das pessoas divinas, sem de modo algum as separar. Todo aquele que dá glória ao Pai, fala pelo Filho no Espírito Santo. Todo aquele que segue Cristo, fala porque o Pai o atrai e o Espírito o move. 260. O fim último de toda a economia divina é o acesso das criaturas à unidade perfeita da bem-aventurada Trindade.
Mas já desde agora nós somos chamados a ser habitados pela Santíssima Trindade. Quem me tem amor, diz o Senhor, porá em prática as minhas palavras. Meu Pai amá-lo-á. Nós viremos a ele e faremos nele a nossa morada. Ó meu Deus, Trindade que eu adoro, ajudai-me a esquecer-me inteiramente de mim, para me estabelecer em vós, imóvel e pacífica como se já minha alma estivesse na eternidade. Que nada possa perturbar a minha paz, nem fazer-me sair de vós, ó meu imutável, mas que cada minuto me leve mais longe na profundeza do vosso mistério. Pacificai a minha alma, fazei dela o vosso céu, vossa morada querida e o lugar do vosso repouso. Que nunca aí eu vos deixe só, mas que esteja lá inteiramente, toda desperta na minha fé, toda em adoração, toda entregue à vossa ação criadora. Resumindo, 261. O mistério da Santíssima Trindade é o mistério central da fé e da vida cristã. Só Deus pode dar-nos o seu conhecimento, revelando-se como Pai, Filho e Espírito Santo. 262. A encarnação do Filho de Deus revela que Deus é o Pai eterno, e que o Filho é consubstancial ao Pai, quer dizer que em ele e com ele é o mesmo e único Deus. 263. A missão do Espírito Santo, enviado pelo Pai em nome do Filho e pelo Filho de junto do Pai, revela que ele é, com eles, o mesmo e único Deus. Com o Pai e o Filho é adorado e glorificado. 264. O Espírito Santo procede do Pai enquanto fonte primeira, e, pelo dom eterno do Pai ao Filho, procede do Pai e do Filho em comunhão. 265. Pela graça do batismo, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, somos chamados a participar na vida da Trindade bem-aventurada, para já, na obscuridade da fé, e depois da morte na luz eterna. 266. Fides autem catholica ec est, ut num deum in trinitate, et trinitatem unitate veneremur, nec confundentes personas, nec substantium separaptis, alienim est persona patri, alia filii, alia spiritui sancti. Sed Patri Filii Spiritui Sancti una est divinitas, aequalis gloria, coeterna majestas. A fé católica é esta: venerarmos um só Deus na Trindade e a Trindade na unidade, sem confundir as pessoas nem dividir a substância, porque uma é a pessoa do Pai, outra a do Filho, outra a do Espírito Santo, mas do Pai e do Filho e do Espírito Santo é só uma divindade, igual a glória e coeterna majestade. 267. Inseparáveis no que são, as pessoas divinas são também inseparáveis no que fazem. Mas, na operação divina única, cada uma manifesta o que lhe é próprio na Trindade, sobretudo nas missões divinas da encarnação do Filho e do dom do Espírito Santo.